Olá, hoje vou-te mostrar como podes utilizar um formulário em VBA para inserir dados em múltiplas folhas. Fica por aí, é já a seguir que vou-te mostrar. Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira. Hoje vou-te ensinar então como é que tu podes utilizar um formulário, criar um formulário de raiz para inserir valores em múltiplas células. Claro que podes fazer este processo através da ligação de fórmulas entre várias folhas com o conteúdo de uma célula e ligas a outras folhas, mas o objetivo hoje é mostrar-te como com o código símbolos do VBA podes criar um pequeno interface utilizador para que os outros utilizadores preencham os dados e automaticamente possam ver os seus dados inseridos em várias folhas. Vamos então passar para o ecrã para eu te mostrar como é que fazes este processo. Muito bem, já estou então aqui no ecrã. Como podes ver, já tenho aqui 3 folhas preparadas e tenho 4 campos onde vou inserir a informação: o nome, o departamento, o colaborador e o centro de custo. Estes valores estão colocados em folhas diferentes e em coordenadas diferentes. Então, claro que nós podemos utilizar um valor inserido aqui e na parte das deslocações vamos fazer uma ligação à fórmula, mas eu hoje quero-te mostrar um formulário, como criar um formulário de raiz, colocar aqui alguns campos para preencher e quando clicamos no botão para inserir, ele insere os valores todos automaticamente. Por isso, este vídeo poderá ser um vídeo muito longo se eu te explicar todos os detalhes do formulário. Eu não quero fazer um vídeo muito longo. Como tal, vou-te explicar como é que tu crias os principais comandos e depois eu vou duplicar os comandos, alterar as etiquetas e aí vou acelerar um bocadinho o vídeo para perceberes como é que funciona a primeira parte e depois é só replicares para os outros comandos todos e depois volto a falar um bocadinho para percebermos como é que criamos o código, está bem? Então, o princípio será o seguinte. Primeiro, não precisamos estar em nenhum local específico da nossa folha para podermos colocar o nosso formulário. Então, vou aceder ao menu Programador. Se não tiveres o menu Programador, não te esqueças que podes ir sempre ao menu Fecheiro. Vais às opções, defines a personalização do friso e na personalização do friso ativas o menu Programador, ou então o menu Developer, no caso em inglês. Eu costumo ter, em termos de código, costumo fazer em inglês, como é óbvio, porque o código VBA é em inglês, mas como por norma tenho tido os menus em português, vou deixar os menus em português, o que significa que os objetos também estão nomeados em português, nomeadamente a folha, está bem? Mas já vamos perceber essa lógica daqui a nada. Então, vou cancelar, tenho o menu Programador e vou então aceder ao Visual Basic e no Visual Basic vou só tirar aqui o meu fecheiro das macros pessoais e tenho então o meu fecheiro relatório. Vou começar por inserir um formulário, menu Insert e User Form, e tenho então o meu formulário. Não precisa ser uma coisa muito grande, por isso vou só colocar aqui o formulário um bocadinho maior, e a primeira coisa que vou fazer é alterar aqui nas propriedades o nome do formulário. Vai ser importante porque é o nome pelo qual vamos chamar o formulário, por isso vou colocar FRM e vou colocar inserir. Ok? Inserir. Já sei que é o formulário inserir, e vou também colocar aqui no caption, que é o título do formulário, inserção de dados, ok? Esta parte podes personalizar da forma como quiseres e por isso não vou acelerar o vídeo neste passo e vou então criar os 3 botões que são necessários, ou os 3 comandos que são necessários, e depois vou replicar 2 deles e essa parte é que podes fazer sozinho, sem qualquer problema, para poderes aplicar. Então, primeiro vou criar uma label, vou clicar no botão label e vou criar aqui uma etiqueta que vai ter apenas a informação sobre o nome do campo. Esta etiqueta eu vou-lhe chamar LBL de label e vou colocar nome. É importante este nome porque é o nome pelo qual vamos buscar o objeto, embora a etiqueta não seja fundamental neste caso. E a etiqueta vai-se colocar ou vai-se chamar nome, 2 pontos. Vou alinhar o texto à direita para estar alinhado à direita da minha etiqueta. Este é o primeiro comando. Segundo comando, vou criar uma caixa de texto. Esta caixa de texto vou inseri-la então aqui, depois já vou alterar as dimensões. Esta caixa de texto vou-lhe chamar então TXT, de text box, e vou colocar nome para o nome do colaborador. Enter para confirmar. E em termos de dimensão vou pôr aqui uma altura, aliás uma largura de 120 ou 125 por exemplo, e vou colocar uma altura, deixa-me só encontrar aqui a altura, já está, vou colocar 25 por exemplo. Agora, falta mais um objeto, vou inserir um botão, esse botão vai ser o botão
para inserir os dados. Então, vou alterar o seu nome para CMD inserir dados, por exemplo, e o seu conteúdo, ou seja, o nome do botão, vai ser inserir. Ok? Depois a lógica é, podes sempre pegar nestes elementos, Ctrl+C, Ctrl+V e copiá-los. E eu vou copiar 4 vezes para criar as outras etiquetas. Por isso, a seguir, já volto com todos os comandos inseridos e com as etiquetas definidas. Ok, já terminei então a última etiqueta. Agora vou-te mostrar como é que podemos utilizar, por exemplo, alguns comandos para alinhar os nossos elementos. Vou, por exemplo, puxar esta caixa de texto e selecionar o nome e vou formatar, alinhar e alinhar os topos. Vou também selecionar esta caixa de texto, puxá-la um bocadinho para baixo e alinhar o topo, alinhar os topos, também deste centro de custo. Agora vou selecionar estas 4 caixas de texto e na formatação vou definir o alinhamento vertical, vou colocar igual para ambos e o mesmo vai acontecer com as etiquetas. Seleciono todas em conjunto, formatar, espaçamento horizontal, aliás vertical, e vou colocar igual para todos. Então basicamente conseguimos ter as nossas etiquetas alinhadas no topo com a caixa de texto e o botão inserir, vou selecionar também aqui a caixa de texto e o botão inserir e alinhar os topos. Ok? O formulário está então criado em termos de design. Agora, a única coisa que temos de fazer é o seguinte: quando ativamos o botão inserir, vamos colocar os valores das 4 caixas de texto nos respectivos sítios de cada uma das nossas folhas de cálculo. Então aqui é que vamos entrar com a parte do código VBA para podermos inserir. Se fizeres duplo clique sobre o comando, ele ativa a ação do clique no nosso comando. E agora é só criar o código. E o código eu também vou criar uma parte do código e depois basicamente vou copiá-lo e por isso esta parte também podes replicar. Porque se criares o código para uma folha, basta replicares o código para a segunda, para a terceira e para as outras folhas, mudando apenas a coordenada dos nossos valores. Ok? Então, basicamente, eu vou dizer o seguinte. Com a folha 1, que é o objeto folha 1, repara que está em português, senão tens de colocar sheet 1, e eu vou utilizar mesmo o nome do objeto puro e duro, mas também podes colocar, por exemplo, a indicação worksheets e dás o nome da tua folha, neste caso a folha resumo, ok? Mas para simplificar o código vou colocar então a folha 1 e vou tirar a opção, ou vou terminar a opção com end with, ok? End with. Então, neste caso estou a dizer que dentro da folha 1 eu vou aplicar o mesmo valor a vários intervalos. Então vou ter o range e vou começar por definir o primeiro intervalo. Neste caso, o primeiro intervalo vai ser o intervalo E9, ok? E este intervalo, o seu valor, vai ser igual ao valor da caixa de texto, textbox, estás a ver? Temos aqui basicamente os nomes colocados e vai ser igual à textbox nome. Então, para teres uma ideia, eu vou só puxar aqui a janela do VBA e o que eu estou a dizer é que vamos ter aqui a primeira caixa de texto, que é esta caixa E9. E depois temos a célula E11, vamos ter a célula I9 e a célula I11. São estas 4 células que vão ser preenchidas na primeira folha. Então vou aqui colocar a janela ao lado para conseguirmos perceber e podes sempre replicar o código, Ctrl e arrastar para baixo, porque só tens que mudar agora a coordenada da célula. Então neste caso quero a célula E11, nesta célula eu vou ter basicamente o valor departamento, ok? E de seguida vou ter então o intervalo
I9, em que vamos ter o valor da caixa de texto TXT número de colaborador, e por último vamos ter então no intervalo é 9, é 11 e 9 e 11, ok? E vamos ter então a última opção, que é o centro de custo. Então, neste caso está definido, ou estão definidos, os 4 valores a serem preenchidos na folha 1. Agora, só temos que pegar no mesmo código e aplicá-lo para a folha 2. Então, neste caso, na folha 2, vou saltar aqui para a folha 2 para percebermos onde é que é. Temos então a célula D23, D25, H23 e H25. Então, neste caso, a célula D23, D25, H23 e H25. E repete-se o mesmo processo para a folha 3. Folha 3. E na folha 3, o que é que temos? A célula E9, E11, K9 e K11. Então, neste caso, célula E9, E11, K9, K11. Então, a estrutura do formulário está criada, em que definimos quando inserimos ou quando clicamos no botão inserir, vamos inserir valores em 4 células de 3 folhas diferentes. Neste caso, vou fechar o VBA, vou à primeira folha e vou inserir aqui uma pequena forma. Essa forma, vou criar aqui um pequeno botão e esse botão vai se chamar inserir ou iniciar formulário. Neste caso, vou então alinhar, por exemplo, aqui a meio e vou criar na rotina, volto ao VBA e dentro do VBA vou criar um novo módulo, inserir um novo módulo, e esse módulo vai ser apenas inserir ou iniciar formulário. E basicamente vamos ao nosso formulário, vais buscar o código do formulário, FRM inserir, e vamos ativar a opção Show para mostrar o formulário. Neste caso temos então a nossa rotina para iniciar o formulário. Vou fechar, vou clicar com o botão direito do rato sobre o nosso botão, vou atribuir uma macro, iniciar formulário e faço OK. Então neste momento, se clicarmos no nosso formulário, inserimos o formulário, podemos colocar então os dados, departamento financeiro, o colaborador, vou colocar o colaborador qualquer e o centro de custo vou pôr um valor qualquer. Ao clicarmos em inserir, temos então os dados preenchidos, vou só fechar o formulário, colocamos os dados nestas 4 células, nas locações também temos os valores inseridos e nesta terceira folha também temos os valores inseridos. Então, através de um formulário, consegues inserir os valores e, como podes ver, é bastante simples, não tem muito código para poder aplicar. Claro que dá trabalho a primeira vez, mas obviamente depois de teres esta rotina feita e este modelo preparado, as pessoas só têm que inserir os dados e fica definido. Aí está, mais um vídeo. Hoje mostrei-te então como é que podes utilizar o VBA e um pequeno formulário para inserir registros em várias folhas. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like e subscrever o canal. Atenção que eu vou ter também este artigo disponível no site, onde vais poder ver
todos os detalhes de como é que podes criar o formulário, inserir os comandos e inclusive teres o código para poderes duplicar e aplicar no teu cenário. E por isso já sabes, vemos então em breve no próximo tutorial. Até lá!